Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco essa noite. Que nós possamos estar conectados com Ele para absorver as lições de hoje que a espiritualidade nos traz. E que nós possamos sair daqui melhores do que entramos. Que nós possamos a cada dia buscar superar as nossas más inclinações, nos tornarmos pessoas melhores. E que hoje a gente reflita sobre esse tema de uma maneira leve, de uma maneira, como Emmanuel diz no prefácio desse livro, de uma maneira não condenatória, mas construtiva, e que sirva principalmente para as nossas vidas e não para a gente utilizar para julgar as outras pessoas. Que o objetivo da doutrina espírita é esse, cada um crescer, cada um hoje ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Esse livro, aqui é um livro de André Luiz, um livro maravilhoso, que faz parte de uma coleção que se chama A Vida no Mundo Espiritual, que trata de vários aspectos da nossa verdadeira vida, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Aspectos que às vezes a gente não pensa a respeito, porque se envolve demais no cotidiano, nas coisas pequenas do dia a dia, e esquece de pensar que nós somos espíritos imortais. Que nós estamos nessa trajetória e que essa encarnação é somente um pedacinho. É somente um instantâneo de uma realidade muito maior. Então, André Luiz traz a gente para essa realidade. E Sexo e Destino é um desses livros. E é interessante a gente notar que ele vai dizer que nesse livro, logo no início, esse é um livro que é psicografado por dois médiuns, por Chico Xavier e também por Valdo Vieira. Valdo traz a primeira parte e Chico a segunda. São duas partes. E é interessante que é um livro, então, que tem dois prefácios. Chico psicografou um prefácio que Emmanuel transmitiu e Valdo um outro que o próprio André Luiz trouxe para nós. O de Emmanuel, gente, é maravilhoso, não dá nem para eu reproduzir aqui, mas é uma prece. É uma prece onde ele pede a Deus, forças justamente para que a gente prossiga nessa trajetória de crescimento. E onde ele lembra também uma passagem do Evangelho, que é aquele momento do apedrejamento da mulher adúltera. E a atitude de Jesus diante daquela situação. E ele nos chama para essa responsabilidade, para que nós tenhamos também a mesma atitude, não condenatória, mas acolhedora. E vendo em cada pessoa um ser em evolução dentro desse processo, às vezes alguém mais na frente, às vezes alguém mais atrás, e ter essa compreensão de que cada um de nós tem muitas virtudes ainda a desenvolver, às vezes erramos. E faz parte. Mas aí André Luiz, ele vai trazer mais informações sobre o livro. E ele vai começar dizendo que esse livro traz a trajetória de um grupo de espíritos. E aí eu já vou antecipando que ele dá duas encarnações desse grupo de espíritos, mas ele diz o seguinte: essas histórias que são contadas nesse livro são verdadeiras. Os nomes foram mudados para proteger a identidade das pessoas. Esse livro foi lançado em 64, ou seja, naquela época, e a história acontece na década de 50, ele fala até porque as pessoas ainda estão encarnadas, a gente não vai colocar os nomes, não vai dar detalhes para não comprometer a trajetória dessas pessoas. E quando a gente vai ler, a gente vai ver que são histórias do dia a dia, que até hoje a gente vê por aí. Então é aquela história de um rapaz que se envolve de forma leviana, se compromete com uma pessoa e depois não sabe como fazer para se livrar daquele compromisso. Quem nunca viu essa história? Aquela história da irmã que vê a outra contente, feliz, de namorado novo, aí fala, rapaz, esse namorado é bonito, vou roubar para mim, de forma inconsequente, e as consequências que trazem. É aquela história daquele senhor que está entrando na maturidade, já na idade madura, mas não aceita, e aí vai procurar a todo custo fingir que ainda tem 20 anos, a todo custo relacionamentos inconsequentes. É aquela história
da socialite, que avalia a vida das pessoas pelas posses materiais, que não dá valor às relações pessoais e sim às aparências. Então, coisas que a gente ouve até hoje. E é por isso que esse livro é interessante. Traz histórias do dia a dia, só que traz também o enredo como um todo, o desenrolar, o filme todo, e não somente o instantâneo, como às vezes a gente vê por aí nas redes sociais. Só que traz mais ainda, traz também uma informação sobre como a espiritualidade amiga age para nos auxiliar, da mesma forma que ensina também como que nós atraímos companhias não tão agradáveis, a depender das nossas atitudes. É muita informação, né, minha gente? Diga aí. Você fala assim, Zélia, vai contar esse negócio todo aí? Vou tentar, mas eu preciso lembrar algumas coisinhas antes. Tem vários livros na doutrina espírita sobre essa temática, e tem um muito bacana de Emmanuel que se chama Vida e Sexo, onde ele vai falar sobre energia sexual e como a gente vê essa energia de uma forma limitada, somente do ponto de vista materialista. Então veja as palavras dele: toda energia criada e liberada durante a utilização da sexualidade, encarando, olha aí, sexualidade é tudo que nos dá satisfação. Então, amplia essa definição. Por exemplo, um abraço, um beijo. Por exemplo, uma boa conversa. Por exemplo, uma reunião de amigos. Tudo isso são atividades que nos dão satisfação. E, obviamente, um carinho e até mesmo a relação sexual, e não somente ela. Então, nós chamamos de energia sexual, assim como Freud também chamava, como toda energia criativa. Sendo criativa, uma variedade de coisas. Então, quando alguém vai para a cozinha e faz uma comida gostosa, ela está utilizando essa energia. Quando pinta um quadro, quando faz uma costura, um crochê, alguma coisa assim, são criações. E são atos de satisfação, de entrega e muitas vezes de ligação às outras pessoas, com as outras pessoas à nossa volta. Então, essa é a definição que a doutrina espírita nos traz, que Emmanuel nos traz. E Emmanuel nos lembra o seguinte: as pessoas trocam o tempo todo energias entre si através do nosso pensamento. Então, o nosso pensamento manipula a matéria que irradia para os outros, cria conexões. Então, ao nos relacionar, nós criamos conexões com as outras pessoas. Nossa energia sexual, que é essa energia criativa, também pode ser dissipada. Dissipada, que eu falo, é assim, desvirtuada. Ela pode ser dissipada através de atos e pensamentos viciosos. Quando a gente se equivoca na utilização dessa energia, quando a gente, ao invés de buscar satisfação para o espírito, a gente procura o caminho do vício. E quantos de nós, e eu falo enquanto humanidade, quantos de nós nos equivocamos nesse sentido? E aí o que acontece? Essa energia pode ser, sim, sugada por espíritos que vão se aproximar de nós, que são oportunistas e vão utilizar esse momento de fraqueza para estar ali junto com a gente, inclusive sugerindo que a gente perpetue certos tipos de atitudes não saudáveis para o nosso espírito. Porém, essa energia criadora, ela pode ser canalizada para outras coisas, que não seja somente o sexo. E aí ele dá uma série de exemplos, mas ao invés de Emmanuel, eu quero trazer Divaldo, no livro Sexo e Consciência, onde ele fala do celibato. E ele fala assim: não adianta a pessoa praticar o celibato físico e manter pensamentos viciosos. Então, às vezes, a gente abre mão de situações prazerosas, mas a cabeça não está de acordo com o físico. E ele traz um exemplo muito bacana para a gente, é toda uma história, todo um capítulo desse livro Sexo e Consciência, que eu não vou detalhar aqui hoje, mas ele fala: Chico, por exemplo, utilizava a energia sexual, a energia criadora, ele canalizou todo para a prática da mediunidade. E é por isso que nós víamos Chico trabalhando, depois de trabalhar no seu emprego remunerado, indo para o centro, ficando até tarde da noite, indo para casa, psicografando até 5 da manhã. E a gente fala: como é que esse homem dava conta? Ele canalizava a energia no controle do seu físico.
Isso aí é um ato de equilíbrio, uma situação de equilíbrio que nem sempre a gente alcança, nem sempre a gente compreende. Passar várias horas sem se alimentar. Controlar o corpo de tal forma que ele consiga aproveitar a energia dessa forma. Então, é um exemplo que mostra que é possível para nós também, se não conseguir um equilíbrio de um Chico, mas também tentar o equilíbrio que está ao nosso alcance. E aí, voltando ao livro, uma vez que a gente já deu uma pincelada do que é a utilização dessas possibilidades, desses talentos que Deus nos deu, para que a gente use da melhor forma, eu vou começar a nossa história. Só que eu vou começar a nossa história pelo final. Meu esposo sempre fala assim, eu não entendo você, porque eu pego um livro, gente, eu leio o fim para ver se vale a pena eu ler o livro. Não sei se tem mais alguém aqui assim. Não, né? É todo mundo, você também? Que nem eu. Eu leio o final para ver se vale a pena eu gastar o tempo de ler um livro, porque às vezes 300 páginas eu vou, o que acontece? Ah, tá, tudo bem. Eu não vou ficar com raiva na hora que eu terminar o livro. Mas eu acho interessante a gente começar pelo início, não vai quebrar o suspense, não. O que vai acontecer aqui é que é o seguinte, o último capítulo desse livro, onde ele desvenda uma série de intrigas que acontecem, é muito difícil de entender. Aí eu vou começar por ele e eu não vou trocar os nomes. Como eu falei, é a história de duas encarnações. Para a gente não se confundir, eu vou chamar pelo mesmo nome. Tá? Então, tudo gira em volta de dois casais. Um casal que era Beatriz e Nemésio. Esse Nemésio era o marido em segundas núpcias de Beatriz e ela já tinha um filho adolescente que se chamava Álvaro, mas que Nemésio acolhe como se fosse um filho mesmo e mais tarde esse filho vai estudar na Europa, era moda, e eles tinham muito dinheiro. Nemésio era um joalheiro riquíssimo e aí eles mandam o filho para estudar na Europa. Gente, isso acontece em 1700 e alguma coisa, tá? Na corte de Dom João VI, vai vendo aí. O outro casal era Márcia. Márcia era casado com Cláudio e tinha uma filha pequena chamada Marina. Vai guardando os nomes. Tem que vir com um caderninho para doutrinário agora, né? Diga tanto nome. E aí, o que acontece? Álvaro vai para a Europa, volta da Europa, já na casa dos 20 anos, e num baile ele conhece Márcia. Ele fala assim, mas não é possível que essa mulher é uma menina, não é possível que ela é casada, tem filho, ela é uma mocinha, e eles se apaixonam. Eles se apaixonam e começam um romance, no início um romance discreto, mas que vai se tornando cada vez mais escandaloso para a época. E aí o que acontece? Lembra que Márcia era casada com Cláudio. Cláudio descobre. Aí vai dar ruim, né, minha gente? Mas Cláudio, ele toma uma atitude estranha. Ele se desinteressa de Márcia, mas ele não sai da casa por conta da filha, por consideração à filha, Marina, mas também ele fala, agora também vou arrumar uma amante. E ele arruma uma amante que é Marita. Marina é a filha, Marita é a amante. E a história ainda vai complicar mais. Marita... Ela, no início, era uma moça recatada, uma moça de família, começa a escandalizar a sociedade, aquele caso com um homem casado e tal. E ela tem 2 filhos desse relacionamento. Gente, pense para essa época, 1700 e pouco, né? Era uma moça solteira que tinha um relacionamento com um homem casado, que não saiu de casa, continuava com a esposa, e ela tem 2 filhos. E ela entrega esses filhos na roda da misericórdia. Vocês sabem o que é essa roda da misericórdia? Pronto, todo mundo sabe, não precisa explicar. Ela entrega essas 2 crianças logo que nascem. O que mais? Álvaro, lembra do Álvaro que estava com a Márcia? Quem foi que desencadeou tudo isso, minha gente? Emmanuel fala para não jogar a pedra, eu já vou jogar logo. Quem foi que desencadeou tudo isso? Álvaro. Álvaro que começou a coisa. E aí, passam-se 5 anos, Álvaro fala, cansei. Não quero mais. Lembrei que tenho uma noiva na Europa, vou voltar para lá para casar com a moça. Mas ele falava assim, se eu deixar a Márcia agora, talvez ela se suicide, ela não vai suportar. Então, ele cria um plano diabólico. Esse plano é o seguinte, ele fala assim, ele pensa, vou fazer meu padrasto se interessar por Márcia, e aí, quando eles estiverem juntos, eu chego, pego no flagra e falo que estou desiludido e vou embora para a Europa. Pense, que plano é esse? Não pensou na mãe dele, né?
Mas bora, Emmanuel falou para não jogar pedra, deixa eu ficar quieta. Aí, o que acontece? Ele chega para o padrasto, que é o Nemésio, lembra que o Nemésio, né, casado com a mãe dele, com Beatriz, ele fala assim, Nemésio, Márcia está interessada em você. E aí Nemésio fica tocado na vaidade dele, que era uma moça mais jovem, etc. Ele fala assim, e ela adora joias. E Nemésio começa a mandar presentinho para Márcia. E Márcia começa a se impressionar, porque ela realmente gostava de joias. Muito vaidosa, materialista. Vai se encantando e tal, e eles marcam um encontro, e Álvaro sabia de tudo. No dia que eles iam se encontrar, Álvaro chega, faz aquele papel do amante ultrajado e fala, estou desiludido, vou me embora para a Europa. Foi. Mas isso causou um impacto muito grande nela. Ela ficou tão desiludida, porque ela realmente gostava do Álvaro, que ela fala, quer saber? Não quero amar mais ninguém. Ela se torna uma pessoa interesseira, só queria acumular bens materiais e viu em Nemésio, que era riquíssimo, joalheiro, a fonte dessa grana, desse dinheiro. Era através dele que ela ia ganhar muito. E ela vai explorar e perverter esse homem, a ponto de entregar a sua própria filha, que então tinha 15 anos, em troca de mais dinheiro. Pense uma coisa dessa. E aí, o que acontece? No momento em que ela faz esse movimento de entregar a sua filha Marina para Nemésio, quem se revolta? Cláudio, o marido. Ele fala, não, peraí, agora também já é demais. Só que Márcia já tinha feito a cabeça da filha. E Cláudio, ele começa uma verdadeira guerra com Nemésio durante 11 anos. Até que um dia, misteriosamente, Cláudio é assassinado. Ninguém fica sabendo quem é o autor. Porém, lembra que Cláudio passou a desprezar Márcia, mas ele arrumou a amante, Marita? Marita desconfiava. Ela falou, foi Nemésio. A culpa foi de Nemésio e eu vou me vingar. E aí o que ela faz? Vinga a morte de Cláudio, causando um acidente. Então, Nemésio também desencarna. Bom, minha gente, essa é a intriga toda. Eu espero que vocês tenham anotado aí no caderninho, entendido a bagaça toda, né? Porque morre todo mundo, é 1700, não preciso falar que todo mundo já morreu, né? Morre todo mundo e acontece o que sempre acontece quando a gente desencarna, principalmente quando desencarna mal. Eu só estou dando desencarnação, sofrimento, porque estava em péssima situação emocional, é claro que vai sofrer ao desencarnar, mas o socorro sempre vem, e vindo o socorro, eles botam a mão na consciência e falam assim, nós fizemos tudo errado. Senhor, me dê mais uma chance. Eles vão para uma instituição chamada Almas Irmãs. E aí é planejado o retorno deles para uma nova encarnação, onde eles juram, eles imploram a oportunidade e juram que dessa vez vão fazer tudo certinho. Será que vão fazer? O que vocês acham? Vamos fazer um bolão aqui para descobrir se eles realmente vão cumprir a promessa. E isso traz uma reflexão para nós. O que será que a gente já prometeu fazer nessa nossa encarnação, no planejamento da nossa encarnação e que nós não estamos fazendo? Aí vem a música na cabeça, então é Natal, e o que você fez? Porque quando a gente desencarnar, certamente a nossa própria consciência vai cobrar, falar, véi, eu prometi, como é que eu não fiz? Como é que eu repeti os padrões do passado novamente? E é difícil, só Jesus na causa mesmo. Olha aí, reencarnam agora em duas famílias novamente. Sabe aquele bofe que a gente casa, dá errado e fala assim, nunca mais eu quero casar com essa pessoa? Às vezes casa. Na outra encarnação vem e casa de novo. Por quê? Porque o objetivo da gente aqui é aprender a amar. Adivinha? Beatriz e Nemésio eram casados na outra encarnação. E agora? Casaram de novo. Cláudio e Márcia eram casados na outra encarnação. E agora? Outra vez. E aí, ó, Beatriz e Nemésio têm um filho chamado Gilberto, que não estava na primeira, né? Pode ter sido alguém, um familiar, né? Que não esteve na última encarnação, mas esteve em outras, ou pode ser um novo personagem aí. Cláudio e Márcia têm duas filhas, Marina e Marita. Vamos relembrar aqui, ó, que Marina, na encarnação passada, era amante de quem? Nemésio. E Marina, na encarnação amante de quem? Cláudio. Gente, será que vai dar bom?
Tem gente que não está acreditando que vai dar bom. Mas Deus acredita em nós. Deus acredita que nós podemos ressignificar o amor e criar histórias melhores atualmente. Por isso que, às vezes, numa família tem aquela tendência que a gente precisa superar. Vamos aproveitar o almoço de Natal para superar aquelas antipatias na família. Vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos, às vezes, de praticar o silêncio quando recebe uma provocação ou uma cobrança de alguma forma. A chance está aí. Nós prometemos no nosso planejamento encarnatório. No Natal de 2025 eu vou ser perfeito. Eu vou ser a pessoa mais gentil. Eu vou ser a pessoa mais delicada, mais generosa. Minha família chega e vai se orgulhar de mim. Bora botar em prática. Vamos ver o que acontece. Gente, lembra do Álvaro? Lembra do Álvaro? Quem foi que provocou a treta toda? Quem começou? Álvaro. Ele reencarna? Não. Ele fala, vocês vão que depois eu vejo aí o que eu vou fazer. Ele não reencarna. Mas, bem, eles estão sozinhos no mundo? Nunca, jamais. Nunca nós estamos sozinhos. E aqui nesse livro tem os personagens do plano espiritual. Tem um espírito superior chamado Irmão Félix, que era o diretor daquela instituição Almas Irmãs, que era lá de nosso lar. Tem André Luiz, junto com André Luiz, Pedro Neves. Pedro Neves, gente, era uma pessoa equilibrada, conscienciosa, um socorrista exemplar. Mas só que dessa vez ele viria para socorrer a família da sua filha Beatriz. Pedro Neves havia sido o pai de Beatriz na última encarnação. Será que ele vai conseguir manter o equilíbrio vendo as situações em sua própria família contra a sua própria filha? Esta é a questão. E tem um que não é nomeado, aquele que não deve ser nomeado, né? No livro, que nós vamos chamar só de obsessor, coitado, né? Mas não tem o nome dele citado no livro, então, paciência. Tinha um obsessor, tinha vários, mas esse aí era o que estava mais próximo da galera aí mesmo. Então, o que acontece? Eu reservei os coraçõezinhos para a gente se situar quando é a família Torres e quando é a família Nogueira, porque são duas narrativas paralelas. Vocês estão sendo testados de todas as formas, né? Teve a encarnação anterior, agora a atual, com duas histórias correndo em paralelo. Vamos lá, Netflix. Aguenta firme. Beatriz. De todo mundo, vocês vão concordar comigo, que de todo mundo daquela primeira narrativa, Beatriz tinha sido a melhorzinha. Ela era mãe de Álvaro, deu a educação que pôde, o melhor que ela pôde, né? Mas ela não tem registro assim de nada grave que ela tinha cometido. E aí a gente fala assim, Beatriz vai ser a pessoa mais feliz dessa história. Veja como a nossa visão é enviesada. Beatriz é a única pessoa que estava às portas da morte no livro. Aí você fala assim, como pode a melhor pessoa morrer? Gente, ela já estava partindo. Ela já estava saindo daquela confusão ali. Porque depois é a confusão que vem, viu? Beatriz estava com câncer terminal, mas até pelo seu alto nível de espiritualidade, ela estava sendo socorrida ali naquele momento. Ela era uma pessoa que tinha o hábito da prece, então a sua casa era, assim, assistida por espíritos amigos. E entre esse grupo, estava lá André Luiz e Pedro Neves, pai de Beatriz, que veio para assisti-la nesse momento, que seria o momento da passagem dela, para que ocorresse tudo de forma tranquila. A enfermeira dela era Marina. Só que tem um detalhe, Marina era contadora, não era enfermeira não. E ela tinha começado a trabalhar na firma de quem? Nemésio. Repetindo um automatismo do passado, Marina e Nemésio se unem, se aproximam. E aí Nemésio fala assim, vamos lá ser enfermeiro da minha esposa que está num estado terminal. Minha gente, pense um negócio desse, né? Da própria esposa. E Marina estava ali naquela situação. Ela tinha que cuidar, era cuidadora de Beatriz, mas ela era também amante de Nemésio. Pode piorar ainda, sabe como? Além disso, Marina também se envolveu com o filho de Nemésio, Gilberto. Você fala, Zélia do céu. Ela se envolveu com os dois. E aí, quando você acha que não tem mais saída para coisa, ainda vai piorar. Por quê? Porque lá na casa de Cláudio e Márcia, nós tínhamos Cláudio,
lembra de Cláudio? Que ele tinha sido morto por Nemésio na encarnação passada. Ele havia sido marido de Márcia. É, marido de Márcia novamente. Ele era um bancário, ele tinha um obsessor que não deixava ele de jeito nenhum. Mas não é porque o obsessor queria o mal dele. Pelo contrário, o obsessor era amiguinho dele, gostava das coisas que ele gostava. Ele trabalhava e não abria a mão de chegar em casa, fumar o seu cigarro, tomar o seu uísque, ficar, né, alimentando pensamentos desvirtuados. O obsessor gostava também de ficar por ali. E às vezes convidava os amigos para beber junto. E Cláudio era o copo, no caso. Então existia essa simbiose entre ele e o obsessor. E o obsessor ficava assim: ei, bora beber um pouquinho? Aí Cláudio estava ali distraído, lendo o jornal, o obsessor: ei, bora, vamos beber. Aí ele ia lá e bebia. Aí chamava o amigo: venha, o amigo quer beber também. E aí bebia outra dose. Nunca mais nós vamos beber na vida, né? Diga. Deixa passar o Natal, Ano Novo, a gente tem essa conversa novamente. E aí, o que acontece? Márcia, a esposa, ela era muito materialista. Mas lembra que ela também era materialista na encarnação passada. E eles viviam um casamento de aparência, também repetindo um automatismo da encarnação anterior. E André Luiz fala assim: mas não tem ninguém. Ele vai, André Luiz, Pedro Neves e Félix. Não tem ninguém para proteger essa casa, não? Para expulsar esse obsessor, para botar para fora? Aí Félix fala assim: olha, a cada um segundo as suas obras. Palavras de Jesus. Nessa casa ninguém faz uma prece. Nessa casa ninguém cultiva um bom pensamento. As pessoas são materialistas, elas atraem o que elas são. Elas atraem quem tem afinidade com elas. E André Luiz continua presenciando para ver o que ia acontecer. Eles tinham 2 filhas, lembra? Cláudio, Márcia, Marina e Marita. Mas tinha um detalhe: Marita era uma filha adotiva. Marita tinha sido filha de uma empregada que eles tiveram. Ela era mais ou menos da mesma idade de Marina, só que essa empregada havia se suicidado. Ela deixou várias cartas para Márcia e tal, contando por que ela estava se matando e tal, e contando inclusive quem era o pai da criança, e enfim. E eles resolvem adotar Marita. Mas, gente, adoção nos anos 60. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos consciência de que ao adotar uma criança, ali é uma relação de reciprocidade. Nós estamos ganhando muito mais do que estamos dando. Porque o amor de ter um filho é insubstituível. É somente que não é um filho biológico, mas em todo o resto, em todos os aspectos, é a mesma coisa. Nos anos 60 e 70 também, porque eu me lembro que teve casos na minha família, parecia que adotar era fazer um favor para a criança. E bem assim, essa moça era criada dentro de casa. Até os 11 anos, ela não sabia que era adotada, mas aí tinha aquele momento em que era revelado: você não é filha de verdade, você é adotado. E era bem nesse sentido mesmo. Então, ela se sente rejeitada. Ao se sentir rejeitada, a família rejeita mais ainda e ela vai sendo segregada. A mãe e a irmã se afastam, mas o pai começa a se aproximar. Na idade de 11, de 12, de 13, em que ela vai ficando mocinha, o pai vai se aproximando cada vez mais dela, vai ficando cada vez mais carinhoso. E ela, na sua carência, aceitava, então, esse amor que o pai entregava a ela. Não preciso entrar em detalhes do que se tratava isso. Mas quando a coisa fica realmente grave, o que ela faz? Procura a Márcia, que seria a mãe, que estaria no papel de mãe, para contar o que estava acontecendo. Que ela estava sendo perturbada dentro de casa pelo próprio pai. Pai adotivo, mas pai. O que Márcia faz? Não acredita. Você está perturbada. E Cláudio prepara o terreno para que Márcia não acreditasse. Falasse assim: essa menina, não sei não, viu? Ela está muito estranha, inventando histórias. Gente, quantas vezes a gente ouve essa história triste na sociedade atual? Quantas vezes? E bem assim acontecia, e totalmente desacreditada, ela ia ficando cada vez mais aflita. André Luiz e Pedro Neves ali acompanhando esse sofrimento. Félix não podia ficar o tempo todo, porque ele era o diretor de uma instituição, mas chega um determinado momento em que eles repassam toda
a linha de pensamentos de Marita enquanto ela está no seu quarto, todos os acontecimentos, mas tinha uma coisa boa nessa história. Em tudo isso, vem uma boa lembrança. Marita estava apaixonada. Marita começou a trabalhar fora, conhecer as pessoas, e ela conheceu um rapaz e se interessou muito por ele. E eles começaram um namoro. Tem a paquera, olha, anos 60. Paquera, namoro, tá? Durante o namoro vai evoluindo. Aí vira um noivado e casamento. Esse era o caminho natural. E bem assim começa a acontecer. Ela começou a namorar Gilberto. Quem já lembra desse nome, Gilberto? Já viu que não vai dar bom, né? Ela começou a namorar Gilberto. Só que o namoro foi avançando em intimidade e a partir de um certo momento, depois que eles têm relações íntimas, Gilberto se desinteressa. E ela começa a perceber esse desinteresse e ela começa a fazer de tudo para tentar atrair novamente aquele amor que estava se afastando dela. Na verdade, Gilberto já estava interessado em quem? Em Marina. Ele já estava vivendo uma outra história. Ele só não sabia como contar para Marita, mas ele já não estava mais interessado nela. Bem, com todo esse cenário, Cláudio descobre que Marita era apaixonada por Gilberto, mas que Gilberto, na verdade, queria namorar Marina. E Cláudio vê aí, inclusive incentivado pelo seu obsessor, uma oportunidade que ele fala assim, Marita já é adulta, Marita já é grande, nós nos amamos, eu tenho direitos. Totalmente distorcido esse pensamento, inclusive incentivado por aquela companhia espiritual que estava acostumado com ele. Eles tinham uma forte união psíquica. E ele se convence, então, e ele trama um plano. Qual era o plano de Cláudio? Ele ia fingir ser Gilberto e ia marcar um encontro com Marita. Então, ele descobre o perfume que Gilberto usava. Ele imita a letra de Gilberto e manda um bilhete. Ele marca o local. E ele convida a Marita e ela fica super feliz. Seria uma oportunidade de um reencontro dela, de uma reconquista. Só que, na verdade, era uma cilada. André Luiz se desespera neste momento. Ele faz de tudo. Um detalhe tão interessante nessa história é o quanto que André Luiz se esforça e, às vezes, sozinho, completamente sozinho. Tem uma possibilidade do nosso perispírito, né, quando nós estamos desencarnados, que é mudar a nossa densidade para sermos ou não vistos por outras entidades. Isso só é possível para os espíritos mais elevados. Então, eles conseguiam, às vezes, por estarem na sua forma mais rarefeita, entravam na casa e não eram vistos pelo obsessor. Mas André Luiz aprendeu a muito custo, ele falava, levava uns 20 minutos para eu conseguir densificar o seu perispírito para ser visto pelo obsessor. O irmão Félix, não, ele fazia assim, rapidinho, né? Somente com o pensamento ele já conseguia. Mas André Luiz relata para a gente que o superior sempre vê o inferior, mas o inferior nem sempre ele consegue ver o superior. E é por isso que ele tinha livre trânsito nos locais. Ele vai estar junto lá, apesar de estar Cláudio, obsessor, ele vai estar junto lá tentando auxiliar, invisível ao obsessor de Cláudio. E infelizmente eles não conseguem. E nessa hora, André fala assim, o irmão Félix ficou tão desolado que ele chorou nesse momento. Ele chorou. E aí André ficou imaginando qual é o elo de irmão Félix com essa família, para estar tão envolvido nessa história. Muito bem. Acontece o encontro, Marita se ilude, achando que era Gilberto, né? Eles se encontram numa pensão, num quarto de pensão, alguma coisa assim, mas quando ela se dá conta, ela estava, na verdade, né, tendo relações íntimas com o próprio pai. E ela fica desesperada. Ela pula a janela de qualquer jeito, do jeito que estava, sai correndo. Nisso, a dona da pensão, que conhecia Cláudio, que conhecia a Márcia, liga para a Márcia e fala, seu marido está aqui. E ele está aqui com uma moça. Eu estou achando que ela é sua filha. Márcia vai correndo. Márcia vai correndo, chega e fala, Cláudio, o que você fez, Cláudio? Marita já tinha fugido. Cláudio, o que você fez?
Será que você não tem inteligência para perceber que Marita é sua filha biológica? A única pessoa que a mãe de Marita se relacionou foi com você. Ela havia deixado nas cartas e Márcia nunca tinha se revelado. Nunca tinha revelado para ninguém. Então, antes de se suicidar, ela havia revelado que Cláudio era o pai biológico de Marita. E aí Cláudio cai em si. Vocês vejam que às vezes é necessário um impacto muito grande na nossa psique para que promova as mudanças que precisam ser mudadas. Às vezes é necessário um tratamento de choque quando a gente não aceita seguir o caminho de Jesus pelo amor. Aí vem a dor. Aí vem esse tipo de choque. E Cláudio, ele fica transtornado naquele momento. O que eu fiz? O que foi que eu fiz? Porque até então ele achava que era uma pessoa estranha. Apesar de ser um pensamento distorcido, mas na cabeça dele era. Então, o que foi que eu fiz? E fica naquele drama de consciência, só que Marita foge. E aí o livro vai narrar o que acontece com Marita. Marita foge desesperada, enojada da situação. E aí ela fala assim, eu vou me matar. Mas antes de eu me matar, eu vou ligar para Gilberto, para ver se tem alguma chance dele comigo. Aí ela liga, mas ela liga fingindo ser Marina. E aí ela começa a conversar e tal, e entra no assunto. Gilberto, mas e Marita? Aí Gilberto fala, não estou interessado não. E aí ela tem a resposta que ela queria. Ela, então, decide que ia acabar com a própria vida, vai numa farmácia e fala assim, não, então, porque eu vou fazer eutanásia na minha cachorrinha, eu queria saber se você não tem aí um remedinho, tal e coisa. O farmacêutico percebe o que estava acontecendo. Ao invés de dar um remédio, um veneno, ele dá um calmante. Olha, toma esse aqui, ó, ela vai tomar e vai dar tudo certo. Então, ele engana a Marita, fingindo que estava dando um veneno para ela se matar, e ele dá somente um calmante para ela dormir. Só tem que ela dorme, mas ela dorme numa calçada, e ela acorda meio grogue, sai andando pela rua, e ela é atropelada. Então, é um acidente sério, mas ela é socorrida, ela é levada para o hospital, e eles avisam a família. Aí, Cláudio vai realmente sofrer a mudança necessária. Por quê? Porque ele provocou essa situação toda. Ele sabe que a culpa é dele. E ele se arrepende. E ele vai tentar consertar o que ele fez. O que vai acontecer? Ela vai para o hospital, Cláudio se desespera. Gente, o obsessor se desespera junto com Cláudio. Ele fala, vixe, o que nós fizemos? Aí vão os dois. Né? Ele não larga de Cláudio, mas ele deixa de obsidiar. Ele vai tentar ajudar. Nisso, Pedro Neves, André Luiz, eles se densificam e aparecem para o obsessor e falam assim, olha, você quer ajudar? Nós vamos te dar ferramentas para você poder ajudar. Vamos começar fazendo uma prece. Naquele momento, eles convencem o obsessor, convertem ele. E ele, de obsessor, vai passar a ser um auxiliar. Vendo a mudança em Cláudio, ele muda também. E isso é mais uma lição. Que, às vezes, a pessoa fala assim, não, porque fulano está obsidiado, afasta. Gente, a melhor terapia para a obsessão, Kardec pergunta para a espiritualidade, como é que a gente faz para se livrar de um obsessor? Fala assim, muda de atitude, você vai ver. Ou ele vai embora, ou ele vai se convencer e vai pensar igual a você. E quando você pensa que não, na hora que aquele obsessor via, oi, Cláudio está precisando de ajuda, ele ia chamar André Luiz. Venha, bora ajudar aqui e tudo. Então, nós temos condição também de melhorar essa nuvem de testemunhas que Paulo fala que tem à nossa volta. Porque às vezes a gente acha que tem obsessor só e tem uma galera, né? Então, a gente mudando de atitude, muda a atitude da galera também. Ele passa a cuidar de Marita no hospital, Márcia e Marina se afastam, mas Cláudio é a figura presente, é aquele que estava de dia, de noite, de madrugada, os médicos começam a se aproximar, a acolher, e um dia um amigo dele vai visitá-lo e leva o Evangelho segundo o Espiritismo, e leva o Livro dos Espíritos, e Cláudio ali cuidando de Marita começa a ler, e aí parece que cai um véu que estava encobrindo a sua visão, e ele então começa a vislumbrar as verdades da vida. De que, na realidade, ele tinha que mudar de postura diante da vida. Ele tinha um compromisso diante daquela criatura. É interessante
que Marita, ela passa tipo 2 meses no hospital e depois ela desencarna. Tá? Já vou contando. Tem que contar. Ela desencarna. Mas nesses 2 meses é o suficiente para Cláudio dar uma guinada na vida dele e ela, no plano espiritual, também ser auxiliada para diminuir aquela revolta, aquela obsessão que ela sentia em relação a Gilberto, para se acalmar, para que, quando acontecesse o desenlace, ela fosse socorrida. Porque, senão, ela se tornaria obsessora de Gilberto. Então, a espiritualidade teve que trabalhar para que ela pudesse ser socorrida. 2 meses. E, às vezes, algumas pessoas falam assim, não vai viver mesmo, né? Desliga aí tudo, deixa. Faz a eutanásia. Gente, a espiritualidade aproveita cada segundo da nossa vida. Nós não temos o direito de abreviar a vida de ninguém, nem a nossa e nem de outras pessoas, porque a gente não sabe o que Deus pode fazer conosco em poucos segundos de vida que ainda nos restam. Então, jamais desistir da vida. E é muito bonito quando acontece essa modificação, apesar dela desencarnar. O que, do ponto de vista de uma história materialista, podia falar, poxa, ela morreu no fim, não adiantou nada. Adiantou sim, claro que adiantou. Então, ela desencarna e Cláudio se converte. O que acontece? Quando Beatriz desencarna, sabe qual foi o primeiro pensamento de Márcia? Que roupa eu vou usar nesse enterro? Aí tal roupa, né? Acho que fica bom aquele óculos grandão assim, preto, vai ficar bacana. Então, Márcia estava nem aí, claro, do Brasil. Nemésio descobre o romance de Marina e Gilberto. Isso aí tinha que acontecer em algum momento. E ele expulsa o filho. Como ele tinha uma empresa, o filho trabalhava na empresa dele, falou, agora você vai ficar na miséria, ou você desiste de Marina para ela voltar para mim, ou então você vai ficar na miséria aí, que eu não vou deixar ninguém te ajudar, não. Então, era isso que ele queria, Marina de volta e o filho obedecendo ele. Só que ele não contava com Cláudio. Cláudio fala assim, Gilberto, seu pai te botou para fora, eu vou arrumar um emprego para você, digno, no banco que eu trabalho, e aí você vai poder juntar o seu dinheirinho para poder casar com Marina. Nemésio não contava com essa ajuda que Cláudio ofereceria. E ele se revolta. Ele vai no trabalho de Cláudio, bate em Cláudio, é atirado pelo segurança, ele fala, vou matar todo mundo nessa família. Vou acabar com todo mundo. Lembra que na encarnação passada ele já tinha matado Cláudio. E ele promete matar de novo. Bem, enquanto isso, Gilberto e Marina se casam, Márcia se afasta, sai de casa e ela, num primeiro momento, tenta conquistar Nemésio, até faz umas viagens com ele. Lembra que na encarnação passada ela tinha sido amante de Nemésio. Ela tenta, mas Nemésio não queria ela não. Ele queria, na verdade, era Marina. E aí, bem, ela se afasta, vai viver a vida dela, se afasta da família. Cláudio continua apoiando, ele e o ex-obsessor se renovam e eles vão auxiliar, então, a proteger Marina, proteger Gilberto e logo ela engravida e o bebê que iria nascer era Marita retornando. No plano espiritual, Marita só tinha aquele pensamento, eu quero estar do lado de Gilberto, eu quero estar perto de Gilberto. Ela não conseguia pensar em mais nada. Você quer estar perto de Gilberto? Vamos então durante uma das oportunidades, vamos visitar a casa onde você vai renascer. E aí ela vê Gilberto. E eles não mostram quem estava com Gilberto, que era Marina. Mas mostra Gilberto. Como ela tinha ideia fixa em Gilberto, que tal reencarnar próximo de Gilberto? Ela, opa, eu quero. Só que aí ela seria a filha de Marina. Oportunidade para reatar os laços de afeto. Onde antes só havia desafeto entre essas duas irmãs. E aí Marita vai voltar, então, como esse bebê. Em um dia que eles estavam saindo para passear, quando estava atravessando a avenida, Marina grávida, Cláudio ajudando Marina, quando ele olha, quem vinha acelerando o carro para atropelar Marina, Nemésio. O que Cláudio faz? Empurra Marina, entra na frente do carro. É morto, na hora, instantâneo. E Nemésio, tamanho era o ódio dele, tamanho era o rancor, que ele atropela Cláudio, mas instantaneamente ele tem um AVC também. E aí ele vai sofrer as consequências do destempero dele. Vejam como a justiça divina é perfeita. Né?
Gente, só tem mais 2 minutinhos. Vou contando e aí a gente chega onde chegar e depois vocês terminam de ler no livro. Combinadinho? Hã? Olha. A reconciliação. O que vai acontecer com Nemésio? A esposa morreu. Ele expulsou o filho de casa, filho único. Agora ele está paralítico. O que vocês acham que acontece? Gilberto e Marina pegam Nemésio, levam para casa e vão cuidar daquela criatura. Aí é o amor divino entrando em ação. Aí é, né? Aí é desprendimento dessa nora, que era namorada, que virou nora, que foi vítima, enfim. Mas aí é Deus em ação. Marina e Gilberto passam a cuidar de Nemésio. Eles têm mais um filho que vai ser Álvaro. Lembra que Álvaro não tinha reencarnado? Era Álvaro. E aí vem a grande revelação do livro, que eu não vou contar para vocês. Quem era Álvaro? Álvaro estava presente nessa história. Conta ou não, Bruninha? Conto? Álvaro era Félix. Félix se revela no final, fala assim, eu tinha que ser responsável pelo resgate dessa família, porque eu fui responsável pela queda. Félix trabalhou muitos e muitos anos, vejam, foram 120 anos até ele se reencarnar na espiritualidade para se reabilitar e poder auxiliar esses familiares. E aí, no relatório final, sim, já no final, Félix tinha assim uns 5 aninhos, a família combina. Vamos convidar a vovó Márcia, que está há tanto tempo longe de nós, para fazer um passeio. E aí, o pequeno Félix, 5 aninhos, ele ensaia uma prece pedindo a Jesus para que vovó Márcia aceitasse morar com eles. E aí eles estão assim, no meio do passeio, aquela criança pequena bota as mãozinhas, faz a prece na frente de Márcia. Márcia ficou encantada. Vocês lembram que tudo aconteceu porque Márcia se apaixonou por Félix. E aí ela se apaixona por aquele neto. Só que agora é um neto. Então veja como os laços de família se renovam, modificam para que o amor seja ressignificado. Como Deus é perfeito e maravilhoso. Como traz para a nossa vida exatamente as pessoas que precisam estar conosco. Os nossos compromissos do passado. Quando a gente olhar para aquela pessoa difícil, para aquela pessoa trabalhosa, vamos pensar nisso, é o meu compromisso. E quando a gente olhar para aquela pessoa que a gente ama demais, vamos agradecer a oportunidade dela estar conosco para que a gente possa superar as dificuldades. E no relatório final que eles fazem assim, alguns tinham agravado o débito, mas outros tinham já resgatado alguma coisa. E aí, vida que segue. Vão ser perfeitos? Ainda não. Porém, Emmanuel traz uma mensagem, voltando aqui para o Vida e Sexo de Emmanuel, ele traz uma mensagem muito bacana, que é para a nossa reflexão, que é assim, se o hoje jaz viçado de complicações e problemas, a repontarem do ontem, porque veja, tudo que eles passaram repontou do ontem. Depende de nós a harmonia ou o desequilíbrio do amanhã. Nós estamos, nesse momento, resgatando o nosso passado, mas nós podemos plantar um futuro de paz, de amor, de harmonia, principalmente dentro do nosso lar. Então, que nós possamos ter um final de ano maravilhoso, junto à nossa família, que nós possamos olhar com outros olhos aquelas pessoas problemáticas dos nossos relacionamentos e buscar transformar os laços de desunião em laços de união, para que o nosso amanhã seja florido, seja iluminado. Muita paz para todos nós.